Gente, aconteceu nessa semana um dos maiores atos de estupidez que eu já vi. O que que acontece? Tem pessoas que têm determinados níveis de sucesso na própria vida e eles acham que eles têm um conhecimento geral. Se eles têm sucesso nessa parte da vida, quer dizer que eles sabem mais sobre tudo. De tudo, de todo mundo. De todo mundo. Geniais. Eles são, não, e eles... É o oposto do complexo de impostor. O complexo de impostor é aquela pessoa que tá desempenhando seu papel, mas fica sempre se questionando. Será que posso? Será que não? Será que é justo? Será que esse lugar é mesmo meu? E aí você tem o complexo de... É o complexo de Elon Musk. Aconteceu nessa semana. Se você olhou em qualquer jornal, você sabe disso. Esse CEO da G4 Educação, né? Ele colocou isso daqui no Instagram dele. Perguntaram pra ele, se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e meus filhos em segundo plano. Absurdo essa mulher colocar a carreira dela na frente. Só eu posso fazer isso. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvidas em uma cadeira como a minha. Vamos lá. Isso é a realidade de qualquer emprego moderno. Se você aí, CEO, acha que você tem pressão, conversa com seu secretário ou secretária. Uma conversa sincera sobre pressão no trabalho. Fisicamente, você fica abalado. Fisicamente. Eu não ia corrigir se fosse outra pessoa, não. Mas como é ele, vamos corrigir. O acento tá no lugar errado, tá? Da educação, G4 Educação, mas tudo bem, vamos embora. Psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. Monopólio do poder. Monopólio do poder de construir um lar. Você também tem responsabilidade de construir o seu lar, tá? É ótimo. Vamos lá. E ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Pra que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começou a desabar... Tô tentando pensar no raciocínio que ele tá tendo. Vai lá, continua, vai. Segura aí, por favor. Calma. Eu não vou falar nada. O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. O movimento feminista nunca obrigou a mulher a fazer papel de homem nenhum, mas vamos lá. Não é, são por questões de mercado. É questão de desenvolvimento do capitalismo. A gente não quer ser a galera que fala capitalismo. É o seguinte, antes você sustentava uma casa... Com um salário um salário de blue collar, de trabalhador, de uma pessoa. Hoje em dia, você mal consegue com de duas. Cada um tem que ter 3 empregos. A pressão para a mulher sair de casa, ou pelo menos para você ter 2 ganha-pão num casal, numa família, é porque hoje em dia, para a maior parte das pessoas, se não tiver 2 pessoas ganhando pão da casa, você não sustenta a casa. Achatamento salarial. Na época do seu avô, uma pessoa trabalhando dava conta. Mas mesmo assim, nos pobres, sempre a mulher trabalhou, tá? Trabalhou. Desde a época da minha avó. Mas é isso aqui, não, eu só queria falar, porque isso aqui é uma coisa tão estúpida, porque se você conversa com seus avós, você vai ver se eles foram pobres, a sua avó sempre trabalhou. A minha avó colhia algodão com meu avô na roça. Tipo assim, nós estamos falando da década de 30, 40. Na minha avó paterna, a mesma coisa. A minha bisavó paterna trabalhava na roça com meu bisavô. Então, assim, isso aqui é papo de gente que não tem a menor noção da realidade. Não, e aqui tem um ataque, o negócio é tipo assim, o cara consegue ser sexista pros dois lados. E hoje, vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Não, eu vejo um monte de marmanjo trabalhando pra caramba. Sim, e dividindo conta com a mulher. Porque não tem dinheiro, entendeu? É uma falta de noção. Se você for rico, né, todo mundo compartilha da sua realidade, amigo. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado. Eu não vou dizer o que isso quer dizer, mas vamos continuar. Mas tem que ser algo transitório. Você conseguir mover dessa situação. Todo mundo tem que ver na sua realidade, obviamente. Homem que tem condições de bancar sua mulher e não faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos. Lar e família. Gente, isso aqui, o povo, ele não merece atenção. Ele merece, por quê? Porque se ele fala isso, é porque ele falou isso para uma audiência.
Isso daqui, ele não é um ente sozinho falando isso. Tem muita gente que defende isso, acredita isso. Isso é um discurso. Mas é um discurso que está voltando e está ganhando espaço. Vamos falar, isso daqui é uma coisa que é um tipo de discurso que é negativo, não só contra as mulheres, que são colocadas aqui nessa posição de dos lugares certos, lar e família, só que também contra homens. Aí, amigo, você não consegue ganhar dinheiro suficiente pra sua mulher não precisar trabalhar? Você é um fracassado. Você é um fracassado. Isso daí tem que ser transitório, você não pode aceitar isso. O fato de você precisar de 2 ganha-pão pra fazer o básico da casa hoje em dia, isso a Nilce falou, realmente, pra pobre sempre foi. Sempre foi. Mas isso aqui, até classe média alta tá nessa realidade porque tá agora. cada vez mais difícil você ter condição de bancar, ué. Isso daí é uma pressão de mercado. Não é porque você é um fracassado. É porque tem mais gente, achatamento salarial, é mais gente exatamente. Como pobre, entendeu? É porque antes você sustentava com uma pessoa só, hoje você não sustenta. Mesmo que a mulher hoje em dia queira ficar em casa, que é uma opção, ou o homem também. Eu, na primeira casa que eu morei nos Estados Unidos quando eu fiz intercâmbio, era um homem que era dono de casa. A mulher que saía pra trabalhar. Ganhava mais, né? É porque ela ganhava mais. Eles tiveram um filho, lá é muito caro contratar empregado e coisa do tipo, babá e tal. Aí eles conversaram e falaram, a mulher era enfermeira, ele era cozinheiro, ela ganhava muito mais que ele. Saúde nos Estados Unidos paga bem pra caramba. E aí... Fizeram uma opção, quem que vai abrir mão da renda? Eu tô dizendo. Exatamente. Ali eles tiveram numa situação, numa casa em que isso era possível. Mas, obviamente, isso não é regra. Aliás, está muito longe da regra. Então vamos deixar bem claro aqui. Isso é uma bobagem. Assim, é patentemente uma bobagem. Uma das muitas. Agora vamos falar o que isso representa. Depois o cara colocou uma defesa, falou não, que ele tá falando da própria da mulher dele, não, ele tá falando aqui geral, que a mulher tem que dedicar isso, que ele só conhece dois casos em que a mulher não se masculinizou por ser CEO. Acontece que ele saiu do grupo agora. Foi substituído por uma mulher. A CFO, que era uma mulher. E tipo assim, o cara trabalha com mulher. Tem parceiras de comércio, de negócio. Ele foi tirado e ela foi colocada no lugar. O que acontece, galera? Vamos falar sobre falta de inteligência aqui. A gente teve essa discussão no início da live. Dá pra abordar esse assunto sobre vários recortes. Eu acredito que todos já foram abordados, assim. A questão de feminismo e tudo mais, de mulher e tudo mais, eu acredito que isso já foi exauridamente abordado, tá? Então não estamos desprezando os outros pontos de vista a respeito desse assunto, mas vamos abordar um ponto de vista. Melhor o Pedro ali. O cara está sendo julgado por ter uma opinião. Tá. Você é julgado pelas suas opiniões, Pedro. Na sua vida inteira, todas elas. Sim, Pedro, ele está tendo Como julgado. é que você passa julgamento sobre o caráter de alguém? Sim, pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele pensa. Exatamente, sim. Ele está sendo julgado pela opinião dele, sim, querido. Sim, é isso mesmo, Pedro. E você também, agora. Quando o nazista tem uma opinião contra judeus, ele é julgado por essa opinião. Liberdade de expressão, gente, não é a ausência de consequência pelas coisas que você disse. Vamos deixar bem claro isso. Você pode dizer, mas depois você aguenta a resposta. Quer falar? Não, fala, como é que é? Falou o que queria, ouviu o que não queria. Isso acontece comigo, com o Leon, todo mundo. Todo mundo. Todos nós. Mas vamos falar aqui da inteligência. O que acontece? O rapaz aqui, claramente é uma pessoa que tem dinheiro. Ele é dono de um grupo de educação. Eu fui dar uma olhada aqui, é o cara que criou o Easy Taxi, que foi uma startup que foi vendida depois para o Cabify. Depois ele criou uma empresa também que tinha alguma coisa de cosmético, se eu entendi direito, que também acho que foi vendido para a Natura, mas essa não teve tanto sucesso, pelo que eu li. E hoje ele tem essa empresa de educação, que ensina empreendedorismo. Existem pessoas que são muito safas em determinados aspectos da vida, tá? Elas conseguem se dar bem, elas sabem os caminhos. Vêm as oportunidades, abraçam as oportunidades, ganham muito dinheiro. Ganham renome, constroem fama e coisa do tipo. Mas você ser safo desse jeito, não quer dizer que você é inteligente. Por quê? Porque aqui tem 2 problemas. Primeiro tem um problema moral. Quando você cresce, se você crescer normalmente com valores e coisa do tipo, você vai absorver várias coisas da sua vida que vão te impedir de fazer certas coisas para as outras pessoas em público e coisa do tipo. Porque você tem um filtro moral. Fala, não vou fazer isso porque eu acho errado. Isso te previne de fazer várias bobagens na sua vida. Mas tem gente que não tem esse filtro, tá? Em vários aspectos. Alguns em mais aspectos, outros em menos. E aí a única coisa que resta para essas pessoas para evitar esse tipo de bobagem, esse tipo de comportamento destrutivo, é um pensamento estratégico pragmático. Você tem que ser inteligente. A sua moral não vai te parar, o seu senso de autopreservação tem que te parar. Mas inteligência não é igualmente distribuído para todo mundo.
E aí que você vê um problema disso. Isso daí é uma falta de inteligência tão absurda, que é o seguinte, existe uma lógica de você apelar para essas posições mais radicais, de lacrar na internet, sabe? Essas coisas, você sabe que você vai falar, vai dar polêmica, os outros vão falar de você, uma galera vai te hatear, mas uma galera vai se identificar com o que você tá falando, e a galera que vai olhar o que você tá fazendo, de repente vai comprar os seus produtos, e aí você se promove. Tem um monte de gente que trabalha assim na internet, tá? Principalmente a galera que vende curso. Só que tem um porém. Essa é uma lógica que funciona pra galera que tá no grind do crescimento. A galera que tá tentando crescer. A galera que tá querendo um público. Porque mesmo que 70% das pessoas te critiquem, os 30% que vão se identificar com você e te aprovar, é um público potencial que você não tinha antes. Então é crescimento. Só que tem um porém. Chega uma hora que você cresceu. Você chegou lá. Você já tem algo a perder. Você tem uma fonte de renda estabelecida. Exatamente. Você tem algo a perder. E aí, que mesmo para a pessoa mais oportunista, certas coisas que você fazia no passado que te ajudou a te promover, você não pode fazer mais. Porque agora você tem algo a perder. A sua inteligência tem que entrar, e aí não é o cara que é safo, não é o cara que é oportunista, não é o cara que sabe administrar. Não, é o cara que é inteligente. Aí que você vê o cara que é inteligente. Ele sabe administrar a vantagem conquistada. Exatamente. Porque o cara que é safo, o cara que é oportunista, ele sabe se dar bem. Só que ele sabe repetir padrões de comportamento. Ele não sabe direito quando usar cada coisa. Ele sempre vai entrar no automático para tentar tirar vantagem e se promover. Sempre vai recorrer a uma fórmula que deu resultado. E principalmente nesse mundo aí do vender curso de empreendedorismo, coach, coisa do tipo, ser esse cara do eu faço o que aconteça, eu falo mesmo, bababá, não fico com essas bobagens da galera, eu falo aqui, eu jogo a real pra você, compra meu curso que você vai saber. Sabe, essa galera, essa coisa, tipo assim, nesse mundo essa coisa funciona. Só que no momento que você se estabeleceu, que você tem algo a perder, você não pode mais entrar por padrão nesse tipo de comportamento. Você não pode. Aí que entra a inteligência. E aqui que falta, obviamente. Porque o cara, ele tem que fazer várias caixas para colocar isso lá. Ele teve vários momentos para poder parar o que ele estava fazendo e pensar direito. E como que a gente sabe que isso daqui é burrice? Porque o cara perdeu o cargo de CEO dele. Esse é materialmente quantificável. Mas eu acho que esse caso foi um caso de esticando a corda. Porque não é a primeira fala polêmica. E eu acho que ele foi esticando. E não tinha dado nada, ele tinha lucrado até então. E foi a primeira vez que ele ultrapassou e foi cancelado por pares, entendeu? Que até então ele estava sendo criticado pela esquerda, ele revertia o discurso e ia crescendo. Não, pra mim isso foi uma pura falta de interesse. Porque você tem uma visão crítica das coisas e você tem noção, mas o público com o qual ele dialoga nem sempre tem. Não é um público que... Tanto é pelos comentários que eu tô vendo, alguns comentários, não todos, claro, viu, meu querido chat amado. Mas eu vi dois aqui falando uma coisa, inclusive, tipo assim, eu vi um sujeito aqui falando que mulher realmente tem mais jeito pra cuidar de casa. Então, assim, é com esse pensamento que esse cara dialoga, entendeu? E é uma fala completamente de senso comum. Tipo assim, ouviu do vô, ouviu da avó, vem de um lugar de nenhuma crítica, nenhum pensamento analítico sobre o que tá falando. E é com essa galera que esse cara dialoga, basicamente. É com quem não tem nenhuma visão crítico-analítica. Quem não olha e não se faz perguntas sobre por que a realidade é assim, por que é assim. Entendeu? E é isso, ele lança esse tipo de frase para um público que não vai dialogar. Acontece que, de direita ou de esquerda, existem mulheres CEOs e que tem tanto poder quanto ele, ou mais. E aí que foi o lance. Ele se meteu com gente poderosa. Ele criticou pessoas que têm poder de impacto. Uma das respostas que ele recebeu foi da Luísa Trajano. Então, tipo assim, você entendeu? Se ele estivesse falando, por exemplo, de mulheres cientistas, de mulheres universitárias, professoras acadêmicas, eu não acho que teria uma reação tão grande assim. O esticar da corda dele aconteceu porque ele meteu-se com gente mais braba no dinheiro que ele. Não, é porque ele falou de gente do meio dele, né? Exato. Não, você não pode falar essas coisas. Ponto. Agora... ainda mais. Né? Assim, no sentido moral, tipo assim, seria muito bom que você nem pensasse essas coisas, né? E eu gostaria de trabalhar a respeito disso. Eu queria de criar conteúdo para conversar com homens sobre isso. Porque eu entendo que existe, sim, a galera que é sexista por defender lá seu monopólio do poder, e existe também uma galera que talvez, se tivesse um momento de pausa e reflexão e questionamento, talvez mudasse de ideia. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu na minha trajetória de conversar com alguns homens e mudar as ideias deles a respeito de algumas coisas. Um dia eu conto essas experiências.
Mas no caso desse aqui, eu acho que ele foi esticando a corda e ele não percebeu com quem que ele tava se chocando aqui, entendeu? O grande lance foi esse. Claro assim, ainda mais pra galera defendendo ele, você tem as desculpas dele. Ele reconheceu que ele tá errado. Então, você aí que tá gastando saliva pra defender, o cara que você tá defendendo falou assim, fiz bobagem. Ontem eu errei feio num texto aqui no Instagram. E quero reconhecer o erro e pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras e eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas. Fui infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis usando palavras que não deveria usar. Em 2015, fundei a Single, startup que tirou dezenas de milhares de mulheres de situação de violência familiar e subemprego, fazendo com que ela chegasse a triplicar a sua receita conosco. Obviamente, ele está reivindicando isso, eu não posso confirmar. No G4, a minha sócia e CFO é a mulher que assumiu no lugar dele. Aquela quem cuida do caixa da empresa é uma mulher. Enfim. Algo, infelizmente, raro em grandes empresas como a nossa. A Misa é uma profissional competentíssima e nossa empresa nunca teria chegado onde chegou sem ela. Ou sem as centenas de mulheres que trabalham conosco. O cara tem empresa de educação, eu assumo que normalmente as mulheres são sobre-representadas em mercado de educação, né? Você vai ver as quantidades de pessoas que trabalham, normalmente são sobre-representadas em relação ao que elas representam da população geral. Em momento algum no meu texto, eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO. Disse única e exclusivamente com palavras erradas e com tom errado quem eu gostaria do meu lado como minha mulher. Desculpa, você não disse isso único e exclusivamente. Você disse que a mulher serve melhor, enfim. Todo mundo viu aqui. Todo mundo viu. Minhas palavras não representam o G4, o que o G4 é como empresa. Obviamente o cara fez a coisa certa, que é a coisa nobre nesse sentido, que é, obviamente, tirar a empresa dele da responsabilidade. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso. E aprendo com elas diariamente. Minhas sinceras desculpas por causar esse desconforto a todas vocês. O lugar das mulheres onde elas quiserem estar, seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho. Mais uma vez, mil desculpas. Então, assim, o cara reconheceu isso, pelo menos, tipo assim, já é um passo a mais que muita gente não dá. Isso foi importante. Isso foi importante. Mas foi importante, mas aí entra a nossa visão crítica. A gente tem que entender que se fosse só as professoras, ele provavelmente não teria feito isso, porque já houve outras polêmicas em que ele não recuou. A gente precisa entender um pouquinho qual foi o problema aqui. O problema é que a fala dele deixa numa posição desconfortável a sócia que ele está reconhecendo aqui como pessoa competente, dele, importante. Né? Se fosse eu aqui magoada, que não impacto nada na vida dele, dificilmente a gente teria um problema, um pedido de desculpas, gente. Dificilmente, vamos ser sinceros, né? A coisa que eu quero falar, desculpa por ser homem, não é desculpa por ser homem, isso é desculpa por ser idiota. Isso aqui é desculpa por ser idiota. Se você acha que isso é ser homem, você não sabe o que é ser homem. Desculpa. Tem muita gente que não sabe mesmo, é isso que eu acho assim, eu acho que... Hoje com a internet, esses podcasts de testosterona, eu não deixo, minha mulher nunca... E tem um aspecto que eu achei interessante na fala dele, que ele fala assim, que tem que ser cascudo pra ser CEO, né? Pra estar na posição de liderança, tem que ser cascudo. E aí vem algumas falas que você pode dizer, não, mas isso também é senso comum. Mas, pô, faz sentido. Mulheres sangram uma vez por mês, cara, é sério. Você ir trabalhar com cólica e administrar as alterações hormonais que você tem, isso é um negócio que demanda uma gestão emocional que, cara, um cara desse que senta e escreve um negócio desse, não, desculpa, mas não tem. Esse argumento que eu vi sendo repetido aqui no chat, e é só por isso que eu tô mencionando ele, de que o homem tem essa coisa de ser mais cascudo, de fato, não tem, querido. Deixa eu te falar, não tem. Se você tivesse as condições de acordar menstruada num dia de chuva, pegar transporte público, chegar no trabalho, ter que lidar com um chefe chato, assédio sexual ou moral, e você controlar suas gestões porque você precisa trabalhar, sabe? Isso é ser cascudo. Desculpa, isso é ser cascudo. Isso pra mim é ser forte pra caramba. Você não mandar o seu chefe catar coquinho na descida porque você tem que cuidar dos seus filhos e você precisa daquele emprego. Isso pra mim é ter uma força, sabe? Agora, você responder uma caixa do Instagram botando toda a sua carreira profissional a perder, isso pra mim não é ser cascudo. Isso é ser impulsivo e, entendeu? Desculpa. O grande problema disso, do ponto de vista masculino, de onde que vem esse discurso, tá? O que acontece? A gente veio de sociedades antigas no passado e que o homem, de fato, quando a gente fala de força masculina, que o homem de fato ia pra guerra. A gente não tá falando de força psicológica, a gente não tá falando de força mental, a gente tá falando de lutar com os outros até a morte, tá? E isso norteou a noção de masculinidade por muito tempo. Só que a gente tá agora num ambiente contemporâneo e que você não precisa fazer mais isso.
Aí essa coisa da luta, de eu ser cascudo, de ser resistente. Pela sobrevivência, né? Que antigamente era tipo assim, era fisicamente. Começou a ter a implicação tipo mental, moral, psicológica. Eles acabam aplicando essa lógica que você tinha dessa lógica masculina da força de ir pra guerra e coisa do tipo, a funções hoje de escritório. E fala assim, como o homem era tradicionalmente cascudo, esse é um valor masculino que a gente transfere aqui pro dia de hoje. Vamos deixar bem claro, gente. Quando você está falando, você pode falar de questões físicas, guerra, você pode argumentar que o homem tem uma vantagem porque, em geral, não para todos, a força do upper body dele, da parte de cima do corpo, é de fato em média mais alta. Os homens iam para a guerra e brigavam. Você pode argumentar que o homem tem uma agressividade física maior, eu não sei se tem algum dado da psicologia no qual isso se baseia, mas enfim, de repente você pode dizer. Mas você não está mais indo para a guerra, tá? Você está indo por escritório, para ficar o dia inteiro no Microsoft Teams, escrevendo e coordenando uma galera. E não só isso, então, em algumas funções aí que, tá. Que você tem que ter algumas características que eles atribuem mais às mulheres. Assim, eles mesmos atribuem mais às mulheres. Quando você está falando do homem de antigamente, da força física, da guerra, pancada, vai pegar suas armas, você vai lutar com outra até a morte. Ali você tem uma característica masculina que é própria da fisicalidade masculina, em geral, não todos. Tá? Porque, obviamente, hoje em dia, você vai num monte de academia, tem um monte de mulher que carrega muito mais peso do que um homem, do que a maior parte dos homens. Vou deixar bem claro. Esse argumento não é válido. Não, vamos colocar historicamente. Mas agora, quando você transfere isso para o mercado de trabalho, que você está falando de você trabalhar no escritório, a galera quer pegar essas noções de masculinidades e aplicar para coisas tipo gerenciamento, coisas que são psicológicas, mentais. E não faz o menor sentido. Porque, não faz o menor sentido, porque assim, qualquer indivíduo, independente do gênero, sentado no seu lugar, tem o mesmo equipamento mental para poder gerir aquele tipo de coisa. E aí que tá, porque assim, às vezes é mais cascudo que você. Para você, principalmente em atividades coletivas desse jeito, se você, tipo o mundo empresarial, uma coisa que você tem que aprender é dominar sua impulsividade e agressividade. A coisa que antigamente era bonificada quando você ia pra guerra, que era você pular na frente e lutar e tal, que era símbolo de honra e tal, hoje é a coisa que te lasca. Porque o dia que alguém disser uma coisa atravessada pra você, e você, sabendo que não deve dar uma resposta atravessada e ser agressivo, fizer isso mesmo assim porque você não se controlou... Isso é fraqueza. Isso é fraqueza, você vai se comprometer na sua profissão. Mesma coisa, o dia que você tiver uma ideia de uma coisa que você quer colocar pra fora e coisa do tipo, e você precisando reavaliar isso que vai sair da sua boca ou da sua mão, você não fizer isso por impulsividade, também você vai se dar mal na sua carreira. Isso é uma fraqueza. Então, na verdade, hoje, o mundo moderno, se você quiser ter sucesso, você precisa dominar esse tipo de coisa. Você precisa dominar. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que você precisa dominar. Eu sou impulsivo pra caramba. Então, assim, quando ele foi falar mal de mulher aqui, que ele falou mal, tá? Ele falou, não, isso é só pra minha esposa. Não, ele falou, porque as CEOs ficam muito masculinizadas, eu só conheço 2 exceções. É aquele cara que trabalha no mundo corporativo, que eventualmente ele vai ter que sentar numa reunião com um monte de CEO, ou com uma outra empresa que ele tá negociando, e na cadeira de CEO tá uma mulher. Isso é de uma estupidez tão grande. Mas, enfim, a questão é, o cara, no ato de falar isso de mulher, ele demonstrou a falta de capacidade dele de dominar uma das facetas do que é ser homem, que precisam ser dominadas se você não quiser tomar um revés igual ele tomou agora, que perdeu o cargo de CEO dele. É tudo questão de inteligência e autocontrole. E assim, gente, fica esperto com esses discursos, tá? Porque essa galera mesmo não sustenta. Essa galera não sustenta esse discurso red pill na vida real, entendeu? Não, eu tenho que comentar um treco. Eu só queria responder, porque vai. Teve um cara aqui no comentário... Você falou um negócio, eu lembrei até. Guarda aí que você comenta, mas teve um cara aqui falando assim, eu nunca vi mulher na obra. Desculpa, mas você nunca esteve numa obra. Você deve ter ido numa obra pequena, numa casa... Você já esteve numa obra. Eu gosto disso, tem esses homens que querem reivindicar mérito por alguma coisa que outros homens fizeram. Tipo assim... Provavelmente ele nunca foi, porque mulher não vai pra guerra. Você foi pra guerra? Ah, não. E já viu mulher numa obra? Você já trabalhou numa obra? Não, mas o lance é, você nunca esteve numa obra, porque eu já estive numa obra e eu já vi mulheres nessa obra. Inclusive, mão de obra feminina tá sendo muito contratada e muito bem paga por causa do zelo, do cuidado e porque elas realmente encaram pra caramba o trabalho. Então tá faltando você visitar uma obra recentemente. E não a obra fictícia que a galera descreve em podcast. Não, mas eu sei da lógica dessa galera, essa mulher na obra. O que eles argumentam não é nem bem isso. Eu vou argumentar agora com o ponto deles, que é o seguinte, que você chega nesses empregos tipo construção civil, que as pessoas consideram empregos ingratos, e os homens são sobre-representados. Você vai ver mais homens lá
em média, trabalhando, na porcentagem geral, do que se você vê na distribuição geral da população. Então seria como uma coisa assim, as mulheres ficam reivindicando coisas, mas quando chega na hora de fazer esses trabalhos ingratos, elas querem deixar para os homens. O que é uma falsidade, porque mulheres também têm vários trabalhos ingratos que homens não querem assumir. Por exemplo? Se você pegar, por exemplo... enfermeira que limpa cocôzinho na fralda do idoso. Se você pegar do setor de cuidados, care que eles chamam, setor de cuidados, a galera, por exemplo, que vai cuidar de idoso, vai cuidar de paciente, coisa do tipo. Se você vê alguém fazer uma coisa extremamente ingrata, que é, por exemplo, limpar fezes de doentes, de idosos que não conseguem cuidar de si mesmos mais e coisa do tipo, você vai ver que nesse campo, que é extremamente, é um trabalho extremamente ingrato. Pesado, tá? É um trabalho pesado. Exato, é extremamente pesado. Você vai ver que as mulheres estão sobre-representadas em relação aos homens. Você pode pegar um trabalho que os homens são sobre-representados, que é um trabalho ingrato na sociedade, e pegar um de mulher. Pegar um de homem, pegar um de mulher. Você sempre vai encontrar um paralelo. Mas o problema dessa galera, e alimentada, a gente precisa repetir, por um discurso muito fácil, que ficou mainstream e famoso na internet, é que eles fecham o viés de visão que recorta uma parte da realidade para caber no discurso deles. Exato. Não é a realidade, tá? É uma partezinha que cola ali. E esse lance de não ter obra não ter mulher em obra, cara, é uma fake tremenda. Se você for aqui no Canadá, você vai ver um monte de mulher em obra. Eu fiz um monte de matéria no Brasil. Eu era repórter encaminhada para fazer Dia da Mulher. Eu ia lá, era frentista, era mecânica, era engenheira, mas também mestre de obras, pedreira, gente que assentava azulejo. Então, assim, meu querido, vamos abrir o olhinho e você tem que ir pra obra também, entendeu? E não ficar sentado ouvindo podcast de Red Pill, apenas achando que aquilo que ele descreve é a realidade das mulheres ou dos homens. Porque senão você vai acabar sozinho. A verdade é essa, porque uma mulher, que eles costumam falar, né? Uma mulher de valor. Deixa eu te falar, uma mulher de valor não cai nesse papinho. Uma mulher de valor, como vocês falam, se você for pegar uma mulher que ganha bem, que se cuida, bababá, ela não vai ficar com um cara que assiste esses programas e reproduz esse dialeto, cara. Não vai. Aí vocês vão ficar embarcando nesse discursinho furado, vão ficar sozinhos e ressentidos e cada vez mais chafurdando essa lama, que isso não vai te levar a nada. Então sacode o pelo disso e começa simplesmente a se perguntar, será que o que eu acredito é real? Será que realmente as mulheres estão querendo dominar os homens quando elas simplesmente pedem direitos iguais? Sabe? Basicamente é isso. É só fazer umas perguntinhas e pensar nas mulheres reais, as que existem. E não nessa realidade fictícia que pintam pra você em mesa de podcast. Eu vou dar uma dica pra vocês, principalmente a galera que tá ouvindo esse tipo de discurso. Fica claro aqui pra esse negócio desse CEO. Eu vou dar uma dica pra você pra sua vida, tá? Uma coisa que você tem que aprender. Tente não falar coisas e fazer coisas que vão fazer as pessoas odiar você. Se você quiser ter sucesso na vida. Eu vou deixar isso aqui, tá? Agora, uma coisa que você falou quando você falou de Red Pill, eu vi uma vez o YouTube colocou nessas coisas aleatórias, corte de podcast, que você deixa no player, vai rodando. Normalmente eu faço isso, eu coloco o fone de ouvido, tô escutando coisa aqui enquanto tô fazendo outra coisa, e vai rodando. Entrevista de um Red Pill, que ele falando do homem. Não, porque da diferença do homem pra mulher. Aí a conclusão dele do homem é tipo assim, não, porque o homem foi feito pro combate. O homem foi feito... O cara tinha um físico, vamos colocar assim, aparentemente mais frágil que o meu. O seu físico, meu bem, seu físico, você foi super elogio. Meu bem. Não, eu tô melhorando agora, eu tô trabalhando. Meu bem, o Leon tá... Não, eu tô dizendo, tradicionalmente, tá? Eu não sou aquele cara admirado. Meu bem. Você viu os comentários do último vídeo do canal Chaves? Tradicionalmente. Você aparece de bermuda. Não, tradicionalmente. É porque eu tô fazendo hike agora. Não, meu marido tá... Vocês me perdoam aí, eu consigo chegar todos os músculos da minha perna. Contar dinheiro na frente de pobre, eu vou te contar. Mas enfim. Não só na perna, tá? Não, vamos lá. O cara tinha um físico... Antes de eu malhar. Franzino. Aí ele tá falando assim, o homem tá indo pro combate. Eu pergunto, que combate? Você vai bater em alguém? Não, é combate de palavras, porque esse é o que você consegue lutar, não é mesmo? É combate de palavras. Mas não consegue sem fazer um adião meninzinho, não, essa que é a coisa. O cara quer ser viril, mas ele transforma essa noção de viralidade, de virilidade, por uma coisa que ele consegue fazer nas limitações dele. E afirma isso como valor. Eu vi aqui, rola as discussões no chat, né? Aí o KM tá respondendo pra Micaela, você não sabe que o alistamento é obrigatório no Brasil? Se não fizer, o homem se ferra pra vida até se alistar. Eu acho isso outro ponto curioso, porque assim, o direito ao voto, as mulheres conquistaram com muita luta. E foi recente, tá, gente? No mundo inteiro, em Quebec foi em 1960, né, que a mulher pôde votar.
é um direito hiper recente e ameaçado. Se você pegar, tem político americano querendo caçar o direito da mulher ao voto, por exemplo. A gente conseguiu esse direito com muita luta, com muita manifestação, indo às ruas e protestando e tudo mais. O direito, sei lá, direito à escola, direito a ir estudar, é sempre com muita luta que a mulher consegue. Homens, lutem pra não ser obrigatório o alistamento militar. Tipo assim, eu acho muito engraçado, porque, vocês não querem servir. Não, a gente não quer servir mesmo. Nem vocês querem. Acho que os homens... Ninguém quer servir obrigatório, né? Tipo assim, alguns países é a forma como se organiza a defesa do país. É importante ter um exército, tal. Mas vocês podem fazer o que a gente fez e ir à luta se manifestar. Eu já falei isso publicamente. Eu daria o maior apoio. Como eu seria uma aliada dos homens que forem lá manifestar para não ser obrigatório, para ser, sei lá, pago, para ter alguma bolsa, para ser uma outra forma de organização. Mas igual fazem nos Estados Unidos, né? Eu adoraria que vocês tivessem essa possibilidade de lutar por algum direito que já não estivesse conquistado. Porque são poucas oportunidades para os homens terem o direito conquistado, porque vocês têm tudo conquistado já. Então, essa era uma oportunidade de vocês entenderem como é que funciona a nossa luta. É ter um objetivo, mobilizar a galera e ir lutar junto. Por que vocês não se organizam? KM, seja um líder, puxa uma galera e vai, cria organizações, se organizem e vão lutar pelo direito de vocês. E eu te garanto que eu e uma galera de mulheres íamos ser aliadas de vocês e apoiar vocês nessa luta. Aí, mas você vai ter coragem de fazer isso? Vocês vão pra rua? Vocês vão levar spray de pimenta na cara? Vocês vão ser motivo de piada da galera? Vocês vão ser acusados de serem preguiçosos? Porque é isso, entendeu? Tipo assim, eu vou com as mulheres que saíram pra protestar por qualquer coisa. Eu tô me comprometendo aqui, que você é aliada de vocês, mas vai ter muita gente que vai dizer que você não quer trabalhar, que você é vagabundo, que você é subversivo, tá com medo, que você é progressista comunista, porque afinal de contas você não quer servir ao seu país, você não é patriota, você tá disposto a enfrentar essa guerra? Você tem essa virilidade de enfrentar essa batalha? Tenha em mim uma aliada. A ideia é, em vez de brigar com o seu igual, que tá querendo simplesmente sobreviver e ter direitos iguais, não tá na hora de começar a lutar pelo seu direito, almejando aquilo que de fato é? Você não quer que eu sirva. Eu servir não vai tornar a obrigatoriedade do seu alistamento, mas você pode lutar para que o seu alistamento não seja obrigatório. E em vez de ficar brigando com mulher, não somos nós que temos o poder de tornar obrigatório ou não o seu serviço militar. São vocês mesmos. Quem manda no exército são os homens. Então é de homem para homem, sabe? Vai se manifestar. Eu aposto que seria uma briga bem mais fácil do que a nossa para votar.